Fala pessoal, essa é a videoaula sobre teatro autobiográfico. Eu sou Rodolfo Amorim e vou compartilhar com vocês um pouco das pesquisas que eu realizei durante o processo de criação do meu trabalho Galo Índio. Esse monólogo autobiográfico que estreou em 2018 com a direção de Antônio Januzélio Janot e retrata o suicídio do meu pai e os ecos desse acontecimento na minha infância vistos através do olhar desse meu eu adulto. Essa videoaula ela tem o apoio do PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e nela, além de compartilhar essas pesquisas do processo do Galo Índio, eu também vou falar sobre as conversas que tive com outros artistas que também trabalham esse gênero, que é a Janaína Leite, aqui de São Paulo, em especial com a sua peça Conversas com Meu Pai, e um artista de Londres, o Liu Kay, com a sua peça It's Like He's Knocking. Além disso, eu também vou tentar traçar um panorama da história do teatro autobiográfico dentro do contexto do teatro ocidental e também fazer os paralelos com as mudanças socio-históricas, porque os processos artísticos eles estão sempre ligados às mudanças da sociedade. O teatro autobiográfico ele já vem se consolidando, né, como um gênero teatral, na medida que cada vez mais novas peças vão proliferando e críticos teatrais e pensadores vão se debruçando sobre todo esse material. Na medida que eles vão tentando traduzir, decifrar, entender, também existe um movimento de determinar e delimitar o que vem a ser o teatro autobiográfico. Acho que esse é o papel da academia, mas também cabe a nós, ao meu ver, os artistas, romper e alargar essas fronteiras, né? Não pelo ineditismo da coisa, mas pelo frescor que a pesquisa e o risco de experimentar novos lugares do eu no teatro pode trazer para as artes. Como base dessa videoaula, eu usei alguns livros, o da Janaína Leite, Autoescrituras Performativas, do Diário A Cena, também o livro do Marcelo Solé, Teatro Documentário, e o livro da Paula Sibila, O Show do Eu. Então, vamos começar. O teatro ocidental, sob a influência das artes do início do século XX, as artes de vanguarda e a performance nos anos 70, ele passa a interagir cada vez mais com outras mídias e outras artes. Isso faz com que ele atravesse um processo de transformação e vá diminuindo o seu caráter ilusionista, apoiado sempre na fábula, nos personagens. E com isso, o artista ele vai ganhando um protagonismo, né, nesse contexto pós-dramático, porque ele é convocado a se expor cada vez mais, né, o seu ponto de vista e mesmo o seu corpo marcado pelas experiências vividas. Se com Stanislavski essa memória pessoal era utilizada para dar uma profundidade aos personagens das peças, e com o Grotowski esse mesmo contexto pessoal estava ali em prol de criar uma mente, um corpo coletivo. Já na performance, né, com artistas como a Marina Abramovic e o Spalding Gray, esses relatos também passam a ser ato, na medida que eles acontecem ali diante do espectador. E nesse caminho acontece esse processo de desficcionalização, né? O teatro vai abandonando um pouco esse caráter da ilusão e o artista vai ganhando cada vez mais autonomia nessa criação. E mesmo fora do campo da palavra, né, na dança, como nos espetáculos da Pina Bausch, começam a aparecer já esse caráter autobiográfico, na medida que os bailarinos eram convocados a trazer suas experiências e essas experiências eram traduzidas ali em movimentos que eram incorporadas pela coreografia. Então, de alguma forma, as suas pessoalidades também estavam compondo esse espetáculo fora do campo da palavra, né? A Miriam Rinaldi diz que nesse processo há uma valorização das experiências vitais e do arquivo histórico de cada indivíduo. Também no teatro colaborativo, né, que teve um movimento muito forte nos anos 2000, o caráter também pessoal de cada artista envolvido na criação era convocado na medida em que ele tinha que, com essa personalidade, responder uma questão ou mesmo propor uma questão diante de um tema, às vezes até de um texto já dramático pré-escrito ou um outro tipo de texto literário,
mas essa pessoalidade de todos os artistas envolvidos, e principalmente dos atores, acabavam definindo os rumos da criação de uma dramaturgia. Mesmo que essa dramaturgia fosse organizada por um artista, ou dependendo do coletivo, mais artistas, ela também tinha uma forte influência dessas pessoalidades. Mas dentro desse modelo, né, do teatro colaborativo, tinha uma tendência a se ficcionalizar todos esses temas para que ele se convergisse em prol de um tema comum do projeto. Então ainda não estava nesse processo de exposição totalmente autobiográfica e pessoal. Era mais uma força para levantar questões ou responder as questões, né? A Janaína Leite diz que o caráter coletivo do teatro parece acentuar a necessidade de que o material convirja para os temas acordados e que possa migrar de uma camada mais explicitamente pessoal para algo que sirva ao projeto como um todo. Então é isso, né? Acaba tendo aquele arranjo ali dos materiais pessoais. Em São Paulo, né, nós tivemos o grupo da Vertigem, que trabalhou e trabalha também dessa forma, a Companhia do Latão, a Companhia do São Jorge, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, tem o Grupo 19, que eu faço parte. Então, várias companhias utilizaram desse modelo nas suas produções. E já no teatro documentário, esse depoimento pessoal ou histórico, né, da vida dos criadores envolvidos, ou mesmo de um acontecimento escolhido, ele não passa a ser mais somente um estímulo da criação. Ele passa a constituir o resultado final do trabalho, né? Que está apoiado num pacto com o espectador, que acredita que aquilo que ele está assistindo trata-se da verdade. Exemplos desse teatro já começam a aparecer nos anos 20, né, com o Irving Piscato, passando pelo Living Newspaper nos Estados Unidos, Augusto Boal no Brasil, até chegar nos dias de hoje, né, com o Rimini Protocol na Alemanha, a Vivitelas da Argentina, e aqui no Brasil com a própria Companhia do Teatro Documentário, em São Paulo, né, com a Companhia Hiato, a atriz Janaína Leite com a sua peça Festa de Separação, e no Rio de Janeiro o Henrique Dias, né, com outro, e a Companhia Brasileira em Curitiba com o espetáculo Vida. E para testar esse caráter da verdade, esses trabalhos eles utilizam sempre documentos, lançando mão de fotos, né, de coisas que comprovem que aquilo realmente aconteceu, passando até a utilizar não atores em cena, né? A presença desses não atores que para o Rimini Protocol eles são chamados de especialistas, porque são pessoas que possuem uma experiência sobre um acontecimento ou têm a vivência sobre aquilo que a peça trata, né? A Vivitelas também tem um outro nome para esses não atores em cena, que são arquivos, né? Diz que são fontes de experiências e saberes. Os documentários de caráter autobiográfico são classificados pelo Bill Nichols como documentário em primeira pessoa ou documentário performático. O Marcelo Soler, ele diz que esse modo performático do documentário enfatiza a pessoalidade daquele que compartilha a experiência, enaltecendo as dimensões afetivas e subjetivas do discurso, muito ligado à experimentação de linguagem. Não se preocupa com a objetividade da comunicação, servindo muitas vezes como depoimento pessoal do diretor e da realidade na qual ele se insere. Mas a subjetividade de uma memória, né, exposta de um modo individualista, que pretende falar apenas em seu próprio nome, desconectado da coletividade, acaba apontando para uma postura exibicionista. Isso não significa que todos os relatos tenham que ser extremamente conectados com o público ou temas urgentes. Às vezes é possível encontrar dentro do seu próprio depoimento pessoal uma certa universalidade do tema. E no teatro do real, né, esse termo criado pela Marie von Sison, ele é muito conectado com a performance, né, numa ânsia de tentar encontrar e experienciar o real, né, os acontecimentos do mundo,
podendo questionar essa representação da realidade, né? Também muito em oposição ao teatro dos anos 80, né? Das grandes encenações, com a figura central ali do diretor, mas essa experiência do real, ela transborda o tema, a criação, né? Provoca aberturas para acontecimentos não programados em diferentes medidas, conforme você vai escolhendo um local não convencional para apresentação, a presença de atores e não atores no trabalho, ou então uma relação com o público, né, que dependa de uma ação, de um posicionamento, ou mesmo de uma tarefa que é fundamental, né, para o desenrolar dos acontecimentos da cena. Nesse campo, a autobiografia ela está impressa nos próprios integrantes, né, da criação, mesmo sem o uso da palavra, nos seus corpos marcados, né, no seu histórico, independente ali de algo que vai ser dito ou não. Mas é um teatro que busca fazer, ele busca mostrar e não representar. Por exemplo, a Angélica Lidl, no Eu Não Sou Bonita, que ela está ali dizendo uma narrativa autobiográfica enquanto está executando uma ação de autoflagelo, né? Isso coloca o público não diante de uma representação, mas sim de um acontecimento. A performatividade da presença, né, se soma à realidade e à narratividade autobiográfica. Esse limiar do questionamento entre o que é representação e o que é apresentação, ele é bastante tênue, né, e parece fazer parte também dessa estrutura, né? O seu questionamento faz parte também da estrutura desse teatro do real. E a partir dessa trajetória, né, como resultado também desse desenvolvimento, o teatro autobiográfico ele foi se consolidando e hoje, né, cada vez mais existe uma fortuna crítica e a todo momento novas obras aparecendo de um gênero que não está desassociado, né, não está alheio às revoluções que acontecem, as revoluções socio-históricas, né? Nós estamos num processo de transformação dos meios de comunicação. Teve uma grande revolução, né, da internet, a chamada Web 2.0, que acaba sintetizando, né, aquela máxima do faça você mesmo com o mostre-se como for. E aí a gente vai vivendo um processo de transformação, de transição, né, do capitalismo industrial, que tinha ali aquela sociedade disciplinar, onde o importante era não ter corpos dóceis e úteis, um sujeito introvertido, né, por uma nova forma de capitalismo, que é o capitalismo de consumo, que já é uma sociedade onde o importante é o indivíduo se sentir único, especial, né? Uma sociedade de controle, onde cada um se autocontrola sem se dar conta desse processo. Então, o teatro autobiográfico também está ali conectado com esse novo modo de ser do indivíduo, né? Estimulado por essa rede socio-histórica. Então, consciente dessas estruturas, né, sociais, cabe ao artista, ainda que utilizando desses mesmos modos, seja no seu comportamento da vida ou na arte, cabe a ele encontrar uma forma de criação que desbloqueie o pensamento do público e do próprio artista em relação a essas estruturas, né? E também criar acontecimentos que sejam distintos, né, da vida ordinária. Muitos acreditam que a proliferação desses discursos subjetivos seja talvez uma resposta frente à visão eurocêntrica, masculina, branca e dominante, né? Que sempre coloca o outro como exótico, como periférico. Então o teatro autobiográfico acaba sendo uma ferramenta de resistência a essa opressão, né? Sua importância está também no fato do reconhecimento do público, que também é oprimido, e no relato daquele que consegue, né, ter voz e ter atenção. Nesse relato ele se reconhece e também reconhece aquilo que está sendo exposto, né, como as suas próprias dores, as próprias aflições e conflitos internos e externos. Uma coisa que parece impossível de fugir para quem está iniciando aí nesse caminho do autobiográfico é o medo do estigma
do narcisismo, né? Uma vez que é um trabalho que trata da elaboração de si. E o campo ali de criação também é esse campo de elaboração, né? A forma cênica de dividir esse acontecimento vivido é mais do que isso, é o próprio espaço da elaboração, né? Então, aí existe o desafio de procurar novos meios de criação, né? Se libertando um pouco da ideia daquele indivíduo coeso e exemplar, né? Tentar encontrar em sintonia com as outras artes uma outra ordem narrativa, né? Outras formas que superem as formas da representação. Então, conectado a todos esses acontecimentos, vou falar mais um pouco agora sobre o teatro autobiográfico e o seu contexto sócio-histórico. Eu gosto de imaginar lá nos primórdios, muito tempo atrás, antes mesmo da invenção da escrita ou da solidificação da ideia do sujeito, eu gosto de pensar nessa necessidade humana de se contar histórias. E aí fico pensando na primeira pessoa que imprimiu a sua mão na parede de pedra de uma caverna e no momento que ela cria essa figura, que veio de um eu, ele cria a figura já do ele. E essa imagem, ela, por similaridade ou diferenças, ela também traça não só os seus próprios limites, mas também o limite da mão daquele que a vê, daquele que a assiste, talvez até do próprio autor, mas ali aquela mão ela já começa a desenhar e determinar os limites do indivíduo e relativizar as diferentes subjetividades das pessoas que assistem. Aí esses desenhos eles vão se sofisticando, cria-se ali um guerreiro, um animal, mostra-se um rito de caçada e essa imagem ela não é apenas uma fotografia, né? Ou um diário dos acontecimentos daquela tribo, daquele povoado. Ela pode ser uma ferramenta de ensinamento para futuras gerações de como sobreviver melhor ou de como manter uma tradição, como se preparar para essa caçada. Então, a sofisticação desse desenho também determina o modo de uma sociedade se organizar, o modo do eu se entender. Aí eu fico pensando numas rodas de fogueira no antigo Nepal ou as margens de uma terra que ainda se chamaria Brasil. O eu e essa ansiedade, né, de continuar contando histórias, o eu ele tava numa posição ou de veículo dessa história ou de receptor. Ele era o mestre e o aprendiz, o sacerdote e o fiel. Enquanto o ele ou ela era esse personagem dessa história, né? desse aprendizado. Mesmo que esse ele ou ela tivesse nascido de um eu, né? De uma história real, de algo que de fato aconteceu ali, alguém ouviu falar e trouxe essa informação, e logo esse eu se transmuta para a figura do ele. E a humanidade sempre teve essa necessidade de contar histórias, né? Para aplacar um pouco as suas aflições e medos, né? Frente ao desconhecido, frente à morte, frente a um trovão. O Joseph Campbell ele afirma que mesmo que as tradições místicas sejam diferentes, elas coincidem em um aspecto. Despertam para uma consciência mais profunda do ato de viver e nos guiam por dificuldades e traumas, do nascimento até a morte. Então, ainda que essas histórias tenham nascido de um eu, é interessante imaginar essa transmutação para a figura do ele, ou do outro. E esse ele segue, né, como sujeito da oralidade para os hieróglifos. E aí no Egito passa a representar os feitos dos faraós, a dança dos deuses, os seus mitos de morte, renascimento. Também esse ele
na figura do Ulisses, né, na literatura do Homero, que migra para a escrita e mesmo na realidade plana desse herói aí do seu tempo, ele marca o nascimento do indivíduo. Também é um ele, né, o Sócrates, que na obra do Platão vai ali aprofundar na filosofia com muitos ensinamentos com outras histórias e outros eles. Mesmo o Deus uno, né, da cultura judaica cristã, esse Deus que cria tudo, ao ser registrado, ele se curva também a figura do ele, né, para proferir a sua frase Fiat Lux, que já foi dita em outras culturas, em outros tempos, por outros deuses, outros e outros eles. E já na Idade Média, ou mesmo ali no meio de tantos outros eles, né, santos e reis, o eu já se atrevia e já começava a se colocar em questão, dentro ali da sua possível limitação, né, daquilo que ele podia imaginar de si, né, preso ali àquela sua posição social. O eu já começava a aparecer em alguns registros literários, totalmente dentro do que era colocado ali pela igreja e pelos governantes reais. É engraçado falar disso do que o eu se imaginava de si, porque a ideia do eu muda, né? Se mesmo a gente não se julga igual a nós mesmos de um ano atrás, imagina o que era um eu de um mundo onde se imaginava que a Terra era plana, né? Ficava ali plantando trigo, imaginando que a Terra estava suspensa no casco de uma tartaruga, né? Então esse eu se transforma com o passar do tempo. Com o estabelecimento do capitalismo e do modelo burguês de vida, o indivíduo ele desperta para uma nova consciência de si. Ele passa a encontrar nas suas próprias experiências recursos e materiais para sua individualização. Nesse novo modelo de produção e de relação de poder, ele é um ser autônomo. Ele deve encontrar o seu próprio caminho na vida, né? Ele tem escolhas, riscos, concorrência, e ele é alimentado por essa expectativa de transformação individual. A sociedade vai impelindo, né, a esse sentimento. Aí, influenciado por esse movimento, o livro Confissões do Rousseau, no século XVIII, ele marca o início desse gênero autobiográfico. Porque até então, todas as biografias elas eram destinadas apenas às figuras como reis e santos. E o Rousseau ele vem e volta esse foco para ele mesmo. Ele tem uma frase que defende isso, onde ele diz que em toda a obscuridade que eu tenha vivido, se eu pensei mais e melhor que os reis, a história da minha alma é mais interessante que a deles. E nesse novo modelo de organização socioeconômica, se cria uma nova forma de representar biograficamente, que é muito influenciada pela escola iluminista alemã de formação, a Bildung, dentro da ideia de que um sujeito se torna aquilo que se é, como se houvesse um fim nessa formação. Ainda há quem hoje, contemporaneamente, se utilize dessas mesmas estruturas, né, para criar narrativas de como um sujeito atinge a realização de si no momento em que ele descobre um conhecimento daquilo que ele tem um objetivo. O Freud ele desestabiliza já esses conceitos na criação da psicanálise, né, porque ele não acredita nesse sujeito coeso, ele apresenta a sua teoria de um sujeito cindido, e ainda nos revela a existência do subconsciente, né? Ele defende que nem mesmo a memória é detentora do passado, é detentora fiel do passado, né? Ele tem essa frase onde ele diz que o ego não é o senhor da própria casa. E essa antiga teoria positivista de um eu consciente de si, ela é finalmente destruída nos anos 70, na crise dos anos 70 da pós-modernidade, onde já não é possível mais localizar a gênese de um indivíduo ou tentar traçar a sua trajetória única para um determinado fim. Porque esse eu único, ele se fragmenta em muitas personalidades e ele representa e autorrepresenta uma personalidade de um modo diferente
dependendo do contexto e do ambiente que ele vai se relacionar. Esses ambientes todos, cada um com suas particularidades. Então, é o fim desse mito do eu da modernidade nesse contexto capitalista. E esse capitalismo é o capitalismo industrial, que vai ali do século XVIII até a metade do século XX, que acabava criando uma sociedade disciplinar, apontada pelo Foucault no Vigiar e Punir, né? Onde o sujeito, o indivíduo, ele era impelido à introspecção, porque assim, com uma série de instituições, né, como a escola, a fábrica, a prisão, o hospital, você acabava gerando esses corpos dóceis e úteis, porque assim esses organismos eles acabavam contribuindo e atendendo melhor as expectativas desse novo modelo socioeconômico. E depois da metade do século XX, né, com a revolução dos meios de comunicação e também a mudança da ordem do capitalismo industrial para uma nova ordem do capitalismo de consumo, esse corpo do indivíduo começa também a ser transformado. Essa ideia do eu vai se transformando e ele vai sendo impelido cada vez mais a se exibir, a se mostrar, a se autorrepresentar. Porque nessa nova ordem, o importante é o consumo, é comprar. E para que isso aconteça, o sujeito ele tem que estar inflado com o seu ego, sempre se achando especial, único, né? Merecedor desse ou daquele produto constantemente, né? Daquela viagem. Então, todas essas características elas vão gerando esse novo corpo exibicionista, né? Numa sociedade de controle, como diz o Deleuze, né? Quase um autocontrole, nessa constante autorrepresentação, autoexposição, né? O Bauman ele vai dizer que nós temos pequenos confessionários eletrônicos, né, na palma da mão, e através deles a gente vai sendo treinado a quase que num dever cívico a nos exibir constantemente, né? Então todo mundo tem que saber o que eu comi, para onde eu viajei, o que eu estou pensando, e o meu eu passa a ser definido não só também por essas minhas ações, mas também por aquilo que eu penso de algo. Então nós temos que dar o nosso depoimento e nossa opinião sobre todo e qualquer acontecimento, porque isso passa a nos definir. Isso passa a ser a diferença, né? Ou similaridade do contorno daquela mão. É através daí que eu vou me entendendo como indivíduo. E hoje nós estamos vivendo um momento de transformação, né? Um momento de transição de eras. Se antes, nesse capitalismo industrial, o sujeito era impelido a essa introspecção, né? Imagina, um diário de uma pessoa era algo totalmente íntimo, privado. Se alguém abrisse, era uma ofensa. Hoje em dia, a ofensa é o contrário, né? A ofensa é se ninguém se interessar por essas histórias cotidianas, né? De cada indivíduo. Hoje, nesse capitalismo de consumo, a gente compartilha nossas fotos, algo que antes era também um momento restrito ali para as pessoas mais próximas, compartilhar e rever aqueles momentos como uma memória. Hoje não, é como uma definição do que se é, né? As fotos também têm um outro sentido, ganham um outro lugar. É importante a gente pensar também que essa construção subjetiva, né, das nossas subjetividades, elas estão totalmente atreladas com esse contexto histórico. A Paula Sibilha diz aqui que a subjetividade não é algo vagamente imaterial que reside dentro de cada um. Por um lado, ela só pode existir se for encarnada num corpo, mas também ela está sempre embebida numa cultura intersubjetiva. E é pensando nisso que é tão importante o teatro autobiográfico nesses nossos tempos, né? Para tentar refletir essa autorrepresentação que ocorre cotidianamente, cada vez mais na nossa sociedade, pensar isso através das ferramentas da arte. No autobiográfico existe um pacto de leitura, que nada mais é do que a confiança do espectador ou do leitor de que aquilo que está sendo narrado ou apresentado diante dele é algo que de fato aconteceu. É importante perceber também a mudança de foco, que não está mais nem no autor ou nem no possível narrador. Esse foco ele passa agora para o protagonista, que está ali dividindo as suas histórias diante do público, compartilhando aquele mesmo tempo e espaço.
E um fenômeno muito interessante que ocorre nessas experiências autobiográficas é sempre a existência de duas linhas de memórias, né? Enquanto o artista está ali compartilhando a sua trajetória, o espectador ele acaba sendo despertado através de alguns gatilhos para suas próprias memórias e emoções. Então, ao mesmo tempo que ele está assistindo a experiência do outro, ele também está entrando em contato com as suas próprias experiências. Acho que existe uma grande diferença, né, nas motivações dessa autorrepresentação. Uma é desse sistema que a gente vive hoje e seria algum outro sistema, não tem como viver alheio, né, numa neutralidade. Sempre um sistema nos conecta com algo em detrimento de outras coisas. Mas o teatro e as artes, eles têm um outro objetivo, um objetivo de reflexão e de encontro, que acho que está ligado àquela relação antiga, né? Nessas rodas de fogueira, onde a gente está tentando nada mais do que diminuir nossas aflições diante do desconhecido. Acho que esse ainda é o grande caminho das artes e do teatro autobiográfico. Bom, falar um pouco do meu monólogo Galo Índio em relação a algumas estruturas do teatro autobiográfico, tentando fazer esses paralelos desses movimentos recorrentes desse gênero. O primeiro é o tempo de duração. Essa peça estreou em 2018 em Sorocaba, mas o processo começa em 2010. Então é um tempo de 8 anos, o que é uma característica desses trabalhos, porque é parte dessa elaboração de si e tem um tempo para decantar e esses movimentos de avanço e recuo frente ao medo de parecer narcisista e tentar entender a relevância disso enquanto uma obra teatral, uma obra artística. Em 2010 eu começo a olhar alguns documentos, que também é uma característica, né, como já falei do teatro documentário, mas também do teatro autobiográfico. Então, olhando certidão de óbito, algumas fotos do meu pai, eu começo a escrever trechos espaçados do que viria a ser o texto. Nesse período também estou estudando o Alzheimer e a memória, e estou lendo o Lembranças Encobridoras, do Freud, que também foi uma motivação e um guia para entender esse processo da memória como o ato de lembrar, como o ato de inventar. E também estou lendo nesse processo o Paul Auster, A Invenção da Solidão. E nesse livro tem o retrato de um homem invisível, onde ele tenta registrar todas as características e as lembranças que ele tem do pai, enquanto ele está organizando o funeral desse pai que morreu inesperadamente. E eu uso esse livro, faço uma adaptação dele, acho que a partir dele eu conseguiria fazer uma peça que representasse. Aí eu acho que eu estaria mais nessa postura do Stanislavski, né, usando as minhas lembranças como suporte para uma outra história, né, que não seria um personagem fictício, mas não seria a minha história. Então eu faço uma adaptação desse livro para o teatro e vou percebendo que esse livro não dá conta. Então vou trazendo outros momentos e aí depois que eu assisto o Helena, um filme da Petra Costa, eu escrevo numa sentada só basicamente todo o texto, né, da peça. Não na ordem e também escrevo muito mais do que acabo usando, mas eu tenho ali um fluxo de escrita e eu acabo respeitando esse fluxo, entendendo que ali a minha memória, por alguma razão, selecionou aqueles momentos para dividir. Então, eu tenho agora um material que é meu e material do Paul Auster, que mistura uma visão filosófica sobre o acontecimento da morte, da perda do pai, da identidade do filho que se torna pai, e também, fora esses momentos filosóficos, momentos concretos, né, dessa vida de filho, revelações que ele vai
tendo assim nessa organização do funeral sobre essa figura do pai que ele idealizava e culpava. E ali eu começo então a substituir trechos dessa vida do Paul Auster pelos trechos da minha vida, mas mantendo essas balizas filosóficas, né? Aí com o tempo isso vai ficando muito intelectualizado e também essa filosofia ela termina por dar espaço só para esse relato. Então existe um movimento inverso, né? Uma estrutura que já estava pronta e que não era ficcional, mas que não era minha, passa a dar suporte para o meu próprio depoimento, para a minha história. Aí eu tenho esse texto, nesse processo foi 5 anos, né? Entre escrita e edição e lapidação desse texto. Então eu encontro o Janot para dirigir, o Antônio Januzelli. Os processos com o Janot por si só já são longos, mas como se tratava de uma peça que era do meu material pessoal, o processo dura apenas 3 anos, o que é muito rápido para um trabalho com o Janot. E ali eu trabalho muito a escuta, num primeiro momento dele, né, em relação ao texto, e quase todo o nosso processo de ensaio foi quase como uma conversa, onde ele tentava tirar ao máximo qualquer possibilidade de invencionice, né, inventividade na cena, deixando apenas a presença do ator e essa fala direta com o público. Isso foi muito importante porque depois da estreia, durante as temporadas e apresentações, eu fui experimentando essa relação de deixar com que o retorno do público, a escuta do público, ditasse o ritmo do espetáculo. Não era algo mais que estava nas minhas mãos, como nas outras peças que eu tinha experimentado como ator, mas estava assim nessa escuta do que era dito e como o público respondia. Tem uma característica forte dessa peça que é a memória, não como o Freud diz, né, não como senhora dessa casa, a memória é o tempo todo desmentida durante a peça, né? Lembranças que não encaixam numa cronologia. À medida que eu vou falando, eu mesmo vou descobrindo que as coisas que eu acreditava como verdade não se encaixavam na realidade. Então acho que isso é uma coisa interessante de ter mantido na peça, porque isso revela que é uma construção, que esse trabalho não se trata de uma conversa com o público, um desabafo, né? É um trabalho de seleção de partes e de um arranjo que está ali para dizer algo, que tem a intencionalidade do artista em dividir aquele trecho. Então essa peça é o debate sobre os acontecimentos na vida de uma criança, no caso o suicídio do meu pai, mas vista agora com o filtro de um adulto, que era a minha figura, né? E ali existe uma tentativa muito genuína de tentar não interpretar. Tem o texto e eu vou tentando me deixar afetar diferentemente a cada apresentação por um trecho desse texto. Então não existe como numa peça, né, que eu tenha feito antes, onde cada cena propõe um objetivo ou uma curva de intenção e de interpretação. Nessa peça eu fico realmente aberto, e acho que isso tem a ver com aquela coisa da presença como acontecimento e não como uma representação. Então isso é uma característica muito forte, e sempre notar pelo retorno do público aquele fundamento de que enquanto eles estavam assistindo e ouvindo a minha história, eles também estavam ouvindo a própria história, lembrando dos seus próprios acontecimentos. Mesmo pessoas que não perderam o pai ou não tiveram uma história relacionada ao suicídio, mas eram outras memórias e outras subjetividades que eram despertadas ali por aquele relato. Então isso é uma coisa que é um retorno muito forte dessa peça. E nós estamos em 2022, continuo apresentando esse espetáculo.
e ainda procuro manter essas mesmas balizas assim e fundamentos. Então agora eu vou falar um pouco sobre a relação de outros artistas com seus trabalhos autobiográficos e possíveis relações com essa experiência que eu tive com o Galo Índio. Falar um pouco sobre o trabalho It's Like He's Knocking, de Liu Kay, é um artista de Londres. A tradução seria como se ele estivesse batendo, alguém batendo a porta, né? No caso, esse espetáculo é um trabalho também autobiográfico do Liu sobre o suicídio do seu avô. E é curioso porque é um avô que ele não chegou a conhecer. Ele sabe dessas histórias do avô através dos relatos que ele ouvia do pai. É, assim como o trabalho que eu falei agora, Galo Índio, também é um processo longo. Ele começa em 2001 e só vai estrear em 2008. E ele começa num festival com uma partitura corporal, ainda se afastando do tema. É sobre aquilo, mas ele mesmo descreve essa apresentação como muito técnica e afastada de fato do que seria o objeto dessa pesquisa, né? Ele depois disso apresenta num outro festival uma elaboração mais rebuscada disso, usando um microfone, tentando captar todo e qualquer som próximo ali do seu corpo. E mais uma vez ele lê isso como um afastamento do tema, até que ele mesmo contando essas histórias do avô para várias pessoas, e a namorada diz que ele tem que fazer uma peça sobre isso. Então acho que isso também tem na relação do Galo Índio, né? Que foi apontado por uma amiga minha a partir de um sonho que ela teve, de um relato que eu troquei com ela, e ela sonha, ela me devolve, e aquilo me faz acreditar que eu preciso fazer algo. Ele também, ele acredita que ele precisa dividir essas histórias, né, desse homem que ele não conheceu e que não suportou a existência e teve a escolha do suicídio, né, que viveu também problemas com alcoolismo, enfim, é esse ser humano que ao mesmo tempo tem histórias geniais, que ele vai dividindo com o público. É um espetáculo que acontece numa sala, em espaços muito, muito pequenos, de 2 metros por 3, então existe uma proximidade com o público que por vezes reconhece estruturas de representação, mas também por vezes se perdem naquilo e passam a jogar baralho, né, com o ator, passam a trocar beber bebidas e conversas. Então, mas o Leo ainda tem essa camada do ator. Ele diz que existe um poder nessa sala que é dele, que é de saber qual é o próximo passo, porque ele tem o texto. Então ele pode conduzir os acontecimentos naquela sala, logo ele tem mais poder dentro dessa sala. Mas ele fala muito da postura de fazer para, dividir com e não interpretar. Ele põe essa diferença. Na verdade, ele diz, não é fazer para, é dividir com. Ele diz muito do cheiro dessa sala, do suor, que tudo é perceptível, né? Ele toca uma sanfona e são momentos ali que ele fala dessas histórias desse avô. Então não é um filtro de um eu adulto, mas é um filtro de um avô que veio através do pai. E sempre com essa ânsia, né? Como se ele estivesse batendo, que é o conte minha história, conte divida a minha história, né? Que acho que é uma sensação também que acompanhou muito o processo do Galo Índio, essa tentativa de encontrar e dividir as razões do meu pai, que durante muito tempo do processo estava no primeiro plano do Galo Índio, mas que logo fui entendendo que a peça não era sobre o pai, era sobre essa criança. O Liu, ele acredita muito que essas subjetividades do autobiográfico, elas estão para fazer um contraponto dessa visão machista, eurocêntrica, e ele acredita nessas ferramentas como uma possibilidade de combate a essas estruturas, né? Ele fala muito de que alguém que tem a voz, né, no caso no teatro, pode representar, e não no sentido da
da interpretação, mas representar outras vozes que não têm esse espaço, outras vozes que se sintam ali representadas na sua subjetividade, nas suas questões internas e externas. Ele refuta toda e qualquer neutralidade, né, uma pretensa neutralidade branca, europeia e masculina, né? Ele diz que a gente tem que colocar subjetividade em tudo, inclusive na ciência. É uma coisa que ele fala durante esse processo que ao mesmo tempo uma cura, mas ao mesmo tempo é um ferimento, que sempre que ele vai apresentar, ele sente essas duas extremidades assim dessa relação de cura e sofrimento. Isso também consigo perceber no Galo Índio, que esse movimento que também é para esses dois opostos. Durante esses processos ele foi perdendo o pai e a mãe, e ele não viveu o luto dessas figuras, e aí ele ficou pensando só meses depois, né? Então, para ele, essa peça também é uma celebração ao luto, e ele pensa muito que sociedade é essa que a gente vive e constrói, que não há espaço para o luto, né? Para a reflexão da perda. Ele acha que essa hereditariedade em relação às histórias do avô é o que o moveu para o autobiográfico. Ele também trabalha muito com outros parceiros e às vezes alunos que ele orienta, também buscando essa relação com o autobiográfico, nessa tentativa de usar os elementos que a gente tem hoje da sociedade da superexposição também ao nosso favor, né, numa reflexão sobre como estamos construindo os modos de viver. Bom, em conversas com meu pai, também um outro processo autobiográfico bastante longo, né, de 7 anos, a Janaína, ela tem uma sinopse que é um pai que parou de falar, uma filha que começou a ficar surda, um reencontro, uma reaproximação no silêncio. Ela diz que essa é uma sinopse meio fetiche, que a guiou por vários processos dentro desse processo. Então, isso em algum momento já foi um filme, já foi uma exposição, ela já dividiu um esboço de texto com o público, e durante esses anos todos de processo, né, de criação, nos primeiros 6 anos, onde ela achava que estava fazendo um filme com um parceiro, o pai no final ele acaba falecendo. E para o co-diretor, para ele acabou o filme, né, porque um elemento muito importante do que ele enxergava naquele processo passa a não existir mais, enquanto que para Janaína é a partir desse momento que ela encontra uma possibilidade de criar algo teatral. O impulso não era criar uma peça, tanto é que ela tem essas aberturas, né, com vários computadores, com boa parte da pesquisa, foto e documentos sobre essa pesquisa, sobre esse processo. Mas aí, quando vem o falecimento do pai, ela encontra uma possibilidade. E é curioso porque também ela tem uma parceria com um dramaturgo que pega esse material e cria um texto a partir desse material. E isso não deixa de ser autobiográfico, são ainda os seus elementos, mas organizados por um outro autor, no caso o Alexandre Dalfarra. E a partir desse momento ela tem uma peça que leva dentro de si outras peças, né? Porque ela diz que não consegue fechar numa forma. Então o modo que ela encontrou foi apresentar 3 formas distintas e ainda sugerir muitas outras que não são apresentadas, né? E a gente vê isso nos elementos cênicos da peça, né? Você tem vários elementos que te remetem a uma memória, mas eles não são explicados, né? Eles não são contextualizados para o público, eles estão ali, mas a gente não sabe do que se trata. Então, também esse formato do monólogo se dá porque é uma busca muito solitária com o seu próprio material, em um momento que você não está aberto a receber um outro, porque ao receber um parceiro você acaba tendo que abarcar também as questões desse parceiro, né?
as individualidades e subjetividades dele, e ela sentia que era um momento que ela não conseguiria coexistir com isso, tinha que ser esse material. Então o estar só em cena vem desse processo solitário também de criação. É uma criação que é constante, né? Naqueles processos de escrita, sempre com um bloquinho de notas, anotando todas as ideias que vêm ao longo do dia, que é essa memória, né, que está desperta para esse tema, mas que não tem uma hora combinada de funcionar, né? Então a memória ela traz algo, então ter esse caderno que acho que é comum também nos processos autobiográficos, é estar sempre ali anotando coisas que de repente saltam a memória, assim. Então eu anotava muito. E tem uma questão que é essa lida direta com o espectador, né? Diferente da peça anterior dela, que era mais um teatro documentário, onde ela era uma mestre de cerimônias ali no Festa de Separação. Ali não, no Conversas com Meu Pai tem esse tom confessional, mas é uma presença diferente. Não é de uma postura mais corriqueira e ela coloca isso como uma construção mesmo de atriz, né? Em três momentos bastante distintos. No primeiro momento, ela está ali dividindo um luto com o público, né? Ela tem essa caixa onde tem os papeizinhos, como ela se comunicava com o pai, e vai meio que deixando o público nesse labirinto de sensações, né? Dessa perda do pai, dessa dificuldade da comunicação. Ali ela é a Janaína que está naquele espaço com aquelas pessoas, é a tal da presentificação do Estado, né? Não é uma representação. No segundo momento não, já tem um tom que está pré-estabelecido. Ela está toda raivosa, questionando os porquês da exposição, da autoexposição, numa postura meio, uma roupa camuflada, meio black bloc. Então é um outro lugar. E na terceira cena é um eu mais simbólico, é um personagem que está ali em reflexão com outras imagens e outras referências daquele tema, né, do Conversas com Meu Pai. Tem uma questão com a água, um sentir o frio da água ali diante do público, né, que ela afunda numa piscina. Então ela tem essa coisa de experimentar as sensações físicas, né, seja o volume da música muito alta e ela tentando comunicar com o público, enquanto a música do Roberto Carlos está no volume bastante alto, tem o frio dessa água que ela mergulha nessa piscina, e isso influenciou ela também no trabalho de atriz de outros gêneros teatrais, né? Ela divide essa sensação de que a partir dessa experiência ela tem uma sensação de que ela chegou em cena. Então mesmo para as outras peças ela tem essa percepção de que agora ela está ali diante do público, que antes ela estava sempre representando algo, é como se ela finalmente tivesse chegado ali mesmo, naquele espaço, naquele tempo, diante daquelas pessoas. Tem uma questão muito forte também que a gente conversou, que é a questão dos sonhos, né? Como é que os sonhos eles acabam influenciando nesse período de construção. E ela entende os sonhos muito como um enigma. Sempre que um sonho aparecia para ela, ela tinha essa sensação de algo a ser desvendado. E engraçado como esses sonhos eles acabaram cessando com o final do processo, mas sempre que ela volta a sonhar tem uma questão e uma data relacionada com essa história. Então tem essa coisa que também foi muito forte no Galo, os sonhos, e de alguma forma isso aparece também na própria dramaturgia das duas peças, né? O sonho está ali também, não foi só um impulso. O sonho aparece também como um elemento dramático, né, nessas peças. E a questão do luto, que como para ela todo esse processo também foi importante para vivenciar esse luto e viver esse luto em relação à morte do pai, em se irmanar com o pai. Ela coloca esse termo que tem a ver com um perdão, mas esse irmanar eu acho curioso porque no Galo Índio tem também esse
esse momento em que o filho se reconhece na mesma posição do pai, existe também essa sensação de se irmanar com a figura que você coloca num lugar de idealização, né? E a Janaína, ela diz que o autobiográfico é um processo recente no teatro, né? Que nas outras artes isso já é corriqueiro, dada a natureza dos processos de criação, né? Dessas outras áreas, né? Então, o artista plástico, ele é muito sozinho, ele é muito natural que ele use a sua autobiografia na sua criação, assim como os músicos, né? Na literatura, muito do que a gente costuma ler está carregado de autobiografia, né? Ela fala do Gabriel Garcia Marques, né? E onde tem situações, personagens, histórias inteiras que estão ali, mas tem uma mediação, no caso dele, de um realismo fantástico, né? Um músico pode muito bem, como o Caetano, fazer uma música sobre o Haiti e na sequência fazer uma música sobre uma dor, de uma traição, e ninguém vai questionar isso, né? Ninguém vai questionar a legitimidade, né? Um pintor pode fazer um autorretrato sem ser questionado. Isso acontece muito no teatro. Algo que diferencia, né, o autobiográfico no teatro das outras artes é que nas outras artes você pode realizar apenas uma vez, enquanto no teatro o teatro pressupõe a repetição. Então, que corpo é esse que repete esses mesmos processos de dor e de intensidade, sem cair num jogo de representação, né, que vai estar contradizendo todo esse material pessoal. Então, encontrar e criar esse corpo capaz de dividir, acho que é uma grande coisa que a Janaína também busca no seu trabalho. E talvez por isso o teatro tenha chegado depois, né, no campo do autobiográfico, né, por essa necessidade, porque não existe essa mediação, né, é sempre o ator ali repetindo os seus próprios questionamentos e dores. E é natural que o teatro também se debruce sobre essas questões onde a mídia hoje está debruçada, né, que é essa autoperformatividade, né, dessa autoconstrução de subjetividades. Então, o teatro está ligado a esse tempo, então é sobre isso que ele vai discutir também. Para muitos isso pode ser visto como algo terapêutico, né? Mas se você acha que a terapia é algo para se melhorar, sim, vai ficar reducionista, né? Segundo a própria Janaína. Mas se você olhar a terapia não com esse lugar da melhora, mas como um lugar onde você vai entrar em contato com as complexidades da sua vida e da sua existência, isso está totalmente relacionado com a arte. A arte é entrar em contato com as nossas profundezas. Ela diz até uma frase, né, de uma palestra que ela viu o Juliano Garcia Peçanha falar, que é quando os monstros dançam na superfície, eles terminam por se tornar inofensivos. Então é isso, né? Entrar em contato com toda essa profundidade e criar isso. Porque a grande questão que eu também coloco é, o problema não é o material, o problema é se você tem ferramentas para transformar esse material num objeto artístico. Que não interessa se é autobiográfico, se é um texto já estabelecido, se é uma ficção, se é sobre si mesmo ou algo coletivo. O que interessa é se você tem as ferramentas, e se você não consegue transformar, não é porque o material é esse ou aquele, é porque você não teve ou não soube utilizar as ferramentas para transformar aquilo num material artístico, né? E a questão, acho que o final também é sobre o narcisismo, né? E ela comenta que o narcisismo está justamente neste questionamento, se é ou se não é narcisista, que a obra em si, o processo, o trabalho em si não é narcisista, mas ficar pensando o que os outros pensarão sobre aquilo que eu tenho para dividir, é se colocar à frente daquilo que você tem para dizer. E isso pode acontecer tanto num processo autobiográfico como não. Mas acho que por muito tempo é natural que a gente se perca nesse medo de parecer narcisista. Bom, então é isso. Espero que
esses gigabytes tenham te encontrado aí no infinito dessas informações e que isso tenha alguma utilidade para você que entrou em contato com esse vídeo. Eu recomendo muito a leitura desse livro da Janaína, o Autoescrituras Performativas, do Diário A Cena, o livro Teatro Documentário, do Marcelo Soler, e o Show do Eu, da Paula Sibilha. Um grande abraço e obrigado.